No texto de Marcos, no capítulo 11, a partir do verso 12, acontece uma situação em que Jesus está com fome e ele vai até em busca de uma figueira que ele enxerga de longe, procurar se tinha figos. Chegando lá, ele não encontra porque não era época, apesar da figueira estar cheia de folhas, mas não era época. Dentro dessa situação, Jesus chegando lá, ele amaldiçoa, ele fala diretamente com a figueira e os discípulos no outro dia enxergam que a figueira se secou desde as raízes. Daí em diante, Jesus passa a ensinar os discípulos como funciona a nossa fé. E é no verso 23 que eu gostaria de compartilhar 5 fundamentos para a sua vida. Verso 23 do capítulo 11 de Marcos, Jesus diz que: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que diz, assim lhe será feito. 5 pontos eu achei interessante para poder compartilhar nesse dia com você. E o primeiro é que Jesus fala sobre falar crendo. O problema muitas vezes é que nós não estamos falando crendo de verdade, porque Jesus ensinou: se você falar crendo de todo o teu coração, não houver dúvida, mas crer que vai acontecer conforme o que você diz, então vai acontecer. Segundo ponto importante é que Jesus fala a respeito de um monte, e o monte ali simbolizava, significava os nossos problemas, adversidades. Jesus fala sobre falar com o monte. Nós precisamos falar com o monte e não a respeito do monte, que essa é a terceira parte. Jesus nos ensina que nós não temos que ficar falando, reclamando, se queixando, murmurando a respeito do monte. Como meu casamento vai mal, como meu ministério vai mal, como tudo está ruim, nada está dando certo. E muitas vezes ficamos falando a respeito do monte. Mas Jesus diz, nós precisamos falar com o monte. É o falar com o monte que faz com que ele se transporte, com que ele mude. Quarto ponto que Jesus nos ensina é que, através do que ele fez, de dar uma ordem para a figueira, ele me ensina que não é sobre orar a Deus para que Deus resolva, mas é sobre tomar um posicionamento, uma atitude. Eu sei que existe texto que Jesus nos instrui a orar, a falar com Deus, a buscar a Deus, a perseverar em oração. Existem outros textos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, acerca da oração, da importância da oração. Mas se tratando aqui a respeito da fé, Jesus não utiliza-se da oração para poder pedir para que Deus amaldiçoe a figueira. Ele dá uma ordem à figueira. Em um outro momento, Jesus fala com o mar, Jesus fala com o vento, e ele nos ensina: se você falar com o monte, vai acontecer. Então nós precisamos, em momentos críticos, em adversidades que se levantam no dia a dia, contra a nossa vida, contra o nosso ministério, contra o nosso casamento, contra a nossa família, nós precisamos falar com o problema, falar com a adversidade, falar com a dificuldade. Nós precisamos falar crendo de verdade. Quinto e último ponto é que Jesus nos ensina que ele diz: se alguém falar e não duvidar em seu coração, vai acontecer com a pessoa conforme ela está dizendo. Jesus nos ensina que a dúvida, ela é um empecilho muito grande na nossa caminhada de fé e que pode interferir, atrapalhar a nossa vida. Ele diz que a dúvida no nosso coração impede de recebermos algo de Deus ou do que aquilo se manifeste. Nós temos textos e mais textos, inclusive o próprio Tiago, ele fala a respeito do assunto, que a dúvida é uma grande ladra e impede da gente receber, seja o que for da parte de Deus, assim como aquele que pede sabedoria, ele diz: não duvide, não como a onda do mar que é jogada de um lado para o outro. Então, não pode haver dúvida em seu coração, você precisa primeiro crer de verdade, e nós cremos pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida e seja abençoado pela prática dessa palavra.